Eu criei um amigo imaginário quando eu tava na 5ª série. E o nome dele era Aprendiz do Amor. E eu vou contar como ele me salvou. Na 5ª série, eu amava escrever poesias e canções. E todas eram endereçadas para as meninas que eu era apaixonado. E eu era volúvel pra caramba, me apaixonava facilmente por qualquer menina que me desse um pouquinho de atenção. Mas tinha um problema nisso. Os meninos da sala, quando me viam perto de uma menina, eles gritavam, me chamavam de gay, falavam que eu não tinha escrito pra nenhuma menina, tiravam o papel da minha mão e diziam que eu tinha escrito, na verdade, pra um outro menino. E aí eles pegavam um menino aleatório da sala e quase sempre queriam fazer de tudo para que eu lesse para essa pessoa. E quando eu me recusava, eles mesmos faziam isso. Eles liam para essa pessoa. E as meninas, bem, algumas ficavam sem graça e outras acreditavam no que estava sendo dito. E aí o pior acontecia. Elas também entravam na brincadeira. Um desses momentos foi quando eu escrevi uma canção chamada Com a Luz da Lua, que até hoje eu tenho escrito. Escrevi ela para uma menina. No intervalo, quando eu comecei a cantar para essa menina, 2 alunos da minha sala vieram atrás de mim, pegaram a folha da minha mão e eles simplesmente começaram a falar muito alto. Nossa, que trouxa! Gente, olha aqui, o Diego escreveu pro fulano. Na volta do intervalo, eles foram até a mesa de um menino e entregaram pra ele. E falaram que eu tinha escrito aquilo pra ele. O menino levantou puto da mesa e foi tirar a satisfação comigo. A menina meio que interveio e disse que não, que eu falei pra ela, que eu contei pra ela, mas piorou, porque os meninos pegaram mais pesado. E aí toda troca de professor que tinha, eles falavam a mesma história. Ah, o Diego escreveu pro fulano. Ou diziam que eu era delicadinho demais porque eu escrevia essas coisas de menininha. Isso se repetiu tantas vezes, mas tantas vezes. Bom, eu só desisti mesmo. Resolvi que era hora de fechar esse caderno emocional que eu tinha aberto, mas fechar ele me fez sentir que faltava alguma coisa. A grande verdade que vi depois de um tempo é que para esses valentões eu era o alvo perfeito. Eu tinha esse senso emocional muito aflorado, não tinha muitos amigos, eu não representava perigo nenhum para eles. E vamos falar, que é algo melhor para isso? Era a forma deles serem relevantes, se sentirem populares. Se eu tentasse retrucar, era pior, porque, como eu disse, eles gritavam, eles faziam um escarcéu pra simplesmente eu não conseguir falar um A, apontavam o dedo na minha cara, falavam mais alto pros professores pra tentar me silenciar e os professores não intervirem. E eles não interviam mesmo. Então, era mais fácil desistir. Foi aí que uma professora, a mesma que eu contei de uma crônica atrás, sabia o que estava acontecendo. Porque ora eu contava para ela, ora as pessoas contavam para ela. Ela percebeu porque nas lições eu parei de escrever deste jeito nas aulas de literatura. Foi aí que ela resolveu intervir. Ela pediu para eu não parar. Ela disse que parando eu só estava dando mais razão para eles. E que eu estava deixando escondida algo que era muito autêntico meu. E pediu para eu continuar. Só que ela acrescentou um detalhe. Não assina mais como Diego. Assina só como esse pseudônimo. Porque quando eu ver, eu vou saber que é seu. E se você já assistiu Doug Funny, sabe que ele tinha um monte de personas, alter egos. E eu também tinha. Porque eu não conseguia desabafar com os meus pais. Eu não tinha amigos de verdade. O que me restava era viver num mundo que fosse somente meu. E pensando em qual seria o nome do pseudônimo, né? Como ele chamaria, me lembrei de uma música do arte popular chamada Por Deus. Porque tem um trecho nela que diz assim: sou aprendiz do seu amor. Pronto. O pseudônimo era Aprendiz do Amor. Minhas poesias, poemas, canções, tudo que eu escrevia levava esse nome. As meninas recebiam as cartinhas assinadas por ele. E a curiosidade era: quem é o aprendiz? Mas o que aconteceu com o tempo, eu me fiz essa mesma pergunta. Quem era ele para mim? Como eu disse, eu não tinha muitas pessoas para desabafar. Eu acabei tornando o aprendiz meu mais novo amigo imaginário. Uma pessoa mais velha, mais experiente, que fosse capaz de me aconselhar quando ninguém mais poderia. Só que tinha um detalhe: ele era apaixonado pela vida e sempre buscava compreender o amor em todas as suas formas. Depois de um tempo, eu comecei a entender por que ele era tão apaixonado pela vida. E a resposta foi mais ou menos dura, porque eu mesmo
já não era apaixonado pela vida. Imagina ir pra escola todo dia e não poder fazer nada, não poder falar nada. Senão já vinha aquele bando de idiota te provocando até a hora de ir embora. E os ditos amigos, pelo menos boa parte deles, acabavam me zoando do mesmo jeito. Então eu dei uma missão pro aprendiz: me salvar. Queria ver a vida pelos olhos dele. Eu queria me apaixonar pela existência, mas me apaixonar sem doer tanto. Eu queria ver o amor em outras coisas, ver que o mundo não era repleto de pessoas imbecis como as pessoas que estavam comigo na sala de aula. Mas eu vou te falar, o aprendiz teve um trabalho muito difícil, porque no primeiro colegial, meu coração ele simplesmente endureceu. O bullying continuou na oitava, continuou no primeiro e continuou no segundo colegial. E a verdade é que, como eu sabia que eu era bom com as palavras, transformei as palavras em arma. Eu passei a ser muito sarcástico, passei a ser muito irônico. Se me provocassem, nossa, eu era o cara do deboche. O pessoal perdia a linha, quase que partindo pra cima, porque simplesmente não existia argumento contra aquilo que eu falava. E teve até um rapaz de uma outra sala que passou a me pagar durante um tempo para eu não zoar mais com ele. Na escola eu era seco, eu era frio. Fora dela, por mais que eu tivesse pessoas em volta, eu me sentia muito sozinho. Eu tinha conversas intermináveis com o aprendiz e perguntava para ele: como você é feliz? Como você aguentou sua época de escola? E aí ele me dizia: por que não ser feliz, Diego? Olha quantas pessoas na rua. Você já parou para pensar nas histórias que essas pessoas têm dentro delas? Quem elas já amaram? Quem elas já magoaram? Será que elas se arrependem de algo? Tudo isso é fascinante. E a escola é só um momento que vai passar, como tantos outros momentos da sua vida. Então, por que perder tempo com pessoas que simplesmente não vão valer a pena? Hoje eu penso, cara, eu tinha esse pensamento todo dentro de mim. O aprendiz do amor foi comigo até o final da escola, me guiando, me acompanhando, me aconselhando. Quando saí da escola, percebi que eu não precisava mais dele. Me dei conta de que ele não era um personagem, ele era o meu espelho. Ele refletia os meus pensamentos mais internos, refletia os meus medos, a forma com que eu via as coisas, a forma com que eu via as coisas ao redor que eu mesmo não conseguia enxergar. Eu precisei criar ele para me conhecer melhor. Augusto Cury chama isso de a mesa redonda do eu, que é quando a gente senta à mesa com a gente mesmo para ter uma conversa franca de como nos vemos. A despedida oficial do Aprendiz do Amor, ele veio quando eu comecei a frequentar a igreja. Eu sentia que eu já não precisava mais dele, mas depois de uns anos aconteceram algumas coisas e eu percebi que ele precisava voltar. Ele tinha uma última missão. Mas isso é conversa para uma outra crônica. E aí, você já precisou criar um amigo imaginário? Qual era o nome dele? Qual o impacto que ele teve na sua vida? Quero muito poder conhecer as suas histórias também. Essa é a minha história. Essa é a minha crônica.